Olá! Hoje vamos entrar nos direitos reais. E o mais importante direito real é o direito de propriedade. O direito de propriedade, ele vem disposto no artigo 1228. E o que diz o artigo 1228? Diz que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem a injustamente a possua ou a detenha. Desse dispositivo, nós verificamos já as principais características da propriedade, que são justamente esses poderes, essas faculdades que o proprietário possui. Então, quando um proprietário ele possui essas 4 características, a gente diz que ele tem propriedade plena sobre o bem. Nesse caso, quando eu digo que o proprietário tem o poder de usar, eu estou querendo dizer que ele pode servir-se das utilidades do imóvel. Quando eu digo que ele pode gozar ou fruir, eu estou falando da questão de perceber os frutos, eventualmente algum aluguel, eventualmente alguma plantação que se faz no imóvel, perceber os frutos, alguma criação. Quando eu falo no direito de dispor, eu digo que ele pode vender, que ele pode doar, que ele pode dar o imóvel em pagamento, que ele pode dar ele em garantia e até mesmo destruir ou abandonar. E reaver é a faculdade que tem o proprietário de poder buscar o bem imóvel de volta de quem a injustamente possua. Nesse sentido, a gente pode entrar nas características da propriedade, dizendo que ela a primeira característica é a complexidade. A propriedade ela é complexa, pois é um conjunto de poderes e faculdades que o proprietário possui. A gente pode dizer que a propriedade é um direito absoluto. Por quê? Porque você pode utilizar-se do imóvel como você bem entender, respeitando, claro, a função social da propriedade. Mas esse direito ele é oponível erga omnes. Você opõe-se a todos. A propriedade ela é sua e você pode defendê-la e contra todos que tentem lhe tolher esse direito. É um direito perpétuo, ou seja, ele não é um direito que se extingue pelo uso. Não existe prescrição da propriedade. Você não perde a propriedade por deixar de ter utilizado a propriedade. Você pode acabar perdendo para alguém que a utilize, mas aí a gente vai estudar isso ainda hoje. Mas ela não se perde pelo uso. Se você a utiliza, você não vai perder o direito de continuar utilizando da propriedade. Ela é exclusiva, por quê? Porque ressalvadas certas situações, exemplo do condomínio, porque no condomínio você não consegue exercê-la de forma exclusiva, você não pode ter 2 propriedades sobre a mesma coisa. Ou você tem a propriedade de uma fração, mas você terá a propriedade plena desta fração ideal. Mas 2 pessoas não podem ter a mesma propriedade de 100% de algo. E esse é um direito elástico. Por que é um direito elástico? Porque ele comporta desdobramento. Da mesma forma que a posse também comportava desdobramento destes poderes da propriedade, a posse também comporta desdobramentos.
E quando a gente estudar a questão da propriedade fiduciária, vocês verificarão que a propriedade comporta desdobramento. Eu posso ser o proprietário do imóvel, ser o proprietário fiduciante do imóvel e o meu credor ser o proprietário fiduciário do imóvel. Então, aqui a gente não está em conflito com aquele direito de exclusividade. A gente só está desdobrando a própria propriedade. Aqui não existe conflito de quem tem, se alguém está entrando na propriedade de outro ou não. Eu só consigo desdobrar essa propriedade, a exemplo desta garantia fiduciária, na qual eu dou o imóvel ao banco como garantia. Uma característica fundamental que a gente deve indicar da propriedade é que o direito de propriedade é um direito fundamental garantido pela Constituição. É um direito muito antigo, pelo qual o direito evoluiu. O direito privado ele evoluiu da proteção da própria propriedade. Então, o direito de propriedade é um direito fundamental. Só que também devemos ter em mente que a propriedade ela deve atingir a sua função social. E a função social da propriedade é um conceito complexo, no qual, quando eu tenho uma propriedade, eu devo fazer dela útil do plano social. Eu não posso deixar um imóvel parado simplesmente por minha vontade. Na medida do possível, eu tenho que transformá-lo em moradia, eu tenho que dar uma utilidade ao imóvel, eu posso locá-lo a alguém, mas eu sempre tenho que estar visando que este imóvel não fique parado no tempo sem uma utilização. A propriedade, eu tenho um direito perpétuo sobre o imóvel, um direito absoluto, mas esse direito absoluto fica condicionado a essa função social da propriedade. Nesse caso, a gente não deve esquecer da extensão da propriedade. O 1229 fala que a propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e do subsolo correspondente, em altura e profundidades úteis ao seu exercício. Aqui, vejam, existem leis de zoneamento e leis municipais que controlam como que a gente deve utilizar as propriedades, principalmente urbanas, e também quanto às propriedades rurais. Nesse sentido, eu posso utilizar-me do imóvel, eu posso construir um imóvel, mas eu devo verificar nas legislações municipais os requisitos que eu devo cumprir para isso. Nesse caso, posso até construir um prédio, mas esse prédio também, em determinadas áreas, não pode ter certa altura. Isso tudo é regulado por legislação municipal. Também eu não posso me opor que a municipalidade construa canos subterrâneos passando por baixo do meu imóvel, ou que ela construa um metrô. Nesse caso, eu tenho direito sobre o subsolo, mas esse direito ao subsolo ele não é de todo absoluto. Eu não posso proibir que a municipalidade faça obras no subsolo, sempre também nesse sentido da função social. Também devo lembrá-los que as jazidas e as minas, os recursos minerais que são encontrados nas propriedades, não são de propriedade daquele que tem a propriedade do imóvel. Esses bens, eles são de propriedade da União, são de propriedade do Estado. Perfeito? Mas como que a gente adquire a propriedade? A aquisição da propriedade, ela se dá de 3 formas clássicas. Ou por uso capião,
ou por registro ou por acessão. As formas originárias de aquisição da propriedade são por uso capião e também pela acessão. A acessão e uso capião são modos originários de aquisição da propriedade. Nesse caso, eu não tenho uma relação de dependência com outrem, com alguém que eventualmente já exercia a propriedade desse bem. Assim, quando eu falo em aquisição originária, não temos aqui uma transmissão de um sujeito a outro sujeito. Já a aquisição derivada é quando eu tenho uma relação negocial. Alguém era proprietário e me vende. Um exemplo. Então, eu faço uma escritura pública de compra e venda e registro essa venda desse imóvel. Então, nesse caso, eu vou ter uma aquisição derivada. Hoje, vamos aqui tratar também da questão da uso capião. A uso capião, ela possui 3 elementos básicos. Para que eu adquira um imóvel de modo originário pela uso capião, eu preciso ter posse, mansa, pacífica e contínua. Quando eu tenho posse mansa, pacífica e contínua do imóvel, cada qual modalidade por determinado tempo, eu completo um dos requisitos do uso capião. Lembrando aqui que, eventualmente, a minha posse, no início, ela pode não ter sido mansa e pacífica. Mas a partir do momento que ela se torna mansa e pacífica, eu já começo a cumprir um desses requisitos. O outro requisito é o tempo. Cada uma das modalidades, seja por 15 anos, 10 anos, 5 anos e até uma modalidade que é de 2 anos, eu tenho que completar este tempo ininterruptamente. Então, quando eu passo a ter a posse mansa e pacífica, eu já começo a contar o tempo necessário para o uso capião. E também, um dos requisitos mais importantes e o terceiro requisito é o animus domini, ou seja, o ânimo de dono. Para que eu tenha completado os requisitos do uso capião, eu preciso agir como se dono fosse daquele imóvel. Muitas vezes, para comprovar isso em juízo, eu preciso demonstrar que eu sempre conservei aquele imóvel, que eventualmente eu fiz os pagamentos de imposto daquele imóvel, que eu completei pagamentos de conta de luz, conta de água, que eu agi como se dono fosse daquele imóvel. Desse modo, eu tenho comprovado meu animus domini, minha intenção de dono. Vamos começar então com as modalidades do uso capião. Mas eu vou deixar essas modalidades para o nosso segundo bloco. Obrigado.